temos um robô, né, de dinossauro. Robôs como esse são muito importantes. Todos sentadinhos, por favor. Eram esses incríveis animais do passado. O que é triste é que muito dinheiro se gasta tentando recriar animais extintos e pouco dinheiro se gasta para preservar os animais ameaçados de extinção. Os animais que estão expostos aqui, nós não matamos para colocar aqui. A gente não mata os animais. São animais que morreram atropelados nas estradas, animais que morreram de velhos em zoológicos, e a Polícia Florestal e o IBAMA os doam para um museu. Chegando no museu, a barriga do animal é aberta, te tira as tripas, o sangue e tudo, lava a barriga do animal com álcool e enche de palha. Daí o nome animal empalhado. Pegam a injeção e aplicam um remédio que se chama formol, que impede a proliferação de bactérias e que o animal apodreça. O nome científico do empalhamento é taxidermia. Como é que chama? E a taxidermia permite que você preserve mamíferos como o tamanduá-bandeira, o coati, o macaco prego, que apareceu naquele filme à noite no museu, quem se lembra? Ele ontem à noite prontou aqui, viu? Rapaz. Aqui a gente tem apenas um filhotinho de uma cobra anaconda com apenas 1 ano de idade. 2 metros. Aqui eu tenho alguns peixes extremamente incríveis. É o caso do peixe baiacu de espinhos. O baiacu tem um veneno tão poderoso que apenas uma gota pode matar 30 pessoas. Oi? Exatamente. Quem é doido de engolir ele assim, hein? O tubarão engole, mas depois dá uma dor de barriga. Aqui nós temos o peixe-cofre. O peixe-cofre tem um esqueleto do lado de fora e dentro não tem ossos. Os pescadores o chamam de a galinha do mar. É uma carne de peixe sem espinhos. Um dos peixes mais esquisitos do mundo é o peixe-sapo ou peixe morcego, que em vez de nadar, ele caminha no fundo dos mares. Aqui uma prova que desde a pré-história os tubarões são os reis dos mares. Esse aqui seria a mandíbula reconstituída de um megalodon, um tubarão pré-histórico que, se comparado com a boca de um tubarão atual, ó, mesmo assim os tubarões chegam a ter 7 fileiras de dentes. Se o dente de um tubarão cai, gente, em menos de um dia nasce outro dente no lugar. O tubarão não fica banguelo? Nunca. Se a gente fosse assim, tava ótimo, não é mesmo? Desse lado aqui, eu tenho o sapo cururu. Quem conhece a música do sapo? O sapo não lava o pé. Tá saindo do seu pé, que fedor de jacaré! Aqui nós temos os crustáceos, né? São os caranguejos, as lagostas. E esses aqui de cima são filhotes do caranguejo aranha. Quando adulto, esses caranguejos chegam a medir 2 metros e a pesar 35 quilos. Já imaginaram a muqueca dessa, hein? Aqui nós temos as mais belas conchas do mundo.
Essa daqui do meio é a famosa concha madrepérola. A madrepérola está ameaçada de extinção pela sua beleza. É fácil imaginar, né? Se alguém encontrasse uma concha dessa na praia, pegava ou não pegava? É assim que ela entra em extinção. Do outro lado nós temos os insetos mais curiosos do mundo. Quem está ajoelhado, não é hora de oração. Bumbum no chão. Aqui eu tenho o bicho-pau. Tem também aqui as maiores baratas do mundo. Na verdade são uma espécie de besouro que recebe o nome de barata da água. Aqui nós temos o escaravelho do Egito. Os besouros rinoceronte, considerado o animal mais forte do mundo a nível proporcional. Ele consegue levantar nas suas costas o equivalente a 800 vezes seu próprio peso. Como ele pesa 50 gramas, ele aguenta 42 quilos nas suas costas. Todo mundo olhando para a pró. Todo mundo olha para a pró e faz assim, ó. Vamos lá. Obrigado. Nessa mesa aqui eu tenho uma ciência que é conhecida como embriologia. Como é que chama? A embriologia estuda as primeiras fases de desenvolvimento de um ser vivo. E aqui nós temos fetos muito raros. O feto é como se fosse uma verdadeira miniatura do animal quando adulto. Para provar isso, aqui eu tenho um tatu-bola. Fuleco depois da Copa do Mundo. Aqui eu tenho também, deste outro lado, deixa o tio chegar aqui, meu querido, o tamanduá bandeira. Esse tamanduá é filho daquela tamanduá ali. Quando ela morreu atropelada, a polícia levou para um museu e quando a gente abriu, descobriu que ela estava esperando um filhotinho. Hoje os maiores assassinos dos animais são os carros nas estradas, né? E aí realmente acaba matando 2 animais de uma vez só. Desse lado de cá, meus queridos, chega um pouquinho para trás, por favor, todo mundo para trás. Aqui eu tenho o morcego vampiro. Monster High total. E aqui o cachorro pitbull. Até vocês um dia foram desse tamanhozinho aqui na barriga da mamãe. Fecha a mãozinha de vocês. O coraçãozinho de vocês tem o tamanho da mão fechada com esse formato aqui. Aquele coração assim, ó, é o coração do amor, né? Ninguém ia desenhar o coração desse para namorado, você não sai correndo, né? Muitas crianças me perguntam, mas tio, como é que você conseguiu esse coração? Como você conseguiu esse bebê? Você matou o cara para colocar aqui? Claro que não. Existem pessoas que são doadoras de órgãos. Quando morrem, doam seus órgãos para salvar a vida de outras pessoas. Só que às vezes demora muito tempo para poder transplantar esse órgão. E aí ele não vai servir mais. E aí, em vez de jogar no lixo, ele é doado para um museu ou para uma faculdade de medicina para aulas de ciências. Temos aqui também, na distância que vocês estão, não vai dar para ver todos os detalhes. Mas eu vou mostrar o que tem em cada vitrine e depois vocês vão olhar de perto. Aqui tem um porquinho que nasceu com 8 patas e 2 bumbuns. Aqui, um porquinho que nasceu com um olho só no meio da testa e uma tromba em cima do olho. Aqui, um porquinho que nasceu com 3 bocas. E lá no fundo, um boizinho que nasceu com 2 cabeças.
Esses animais nasceram assim devido a uma grande quantidade de vitaminas que seus pais tiveram que tomar. Isso prova o perigo de tomar remédio sozinho, não é mesmo? Vocês nunca podem tomar nenhum remédio sem a mamãe, sem o papai ou sem o médico. O mesmo remédio que pode te salvar, pode te matar também. Nunca tome remédio sozinho. Colecionar é algo muito importante. A coleção de selos, a coleção de moedas, é uma prática que a gente aqui no museu procura estar incentivando. A criançada quase não coleciona mais, não é mesmo? Tanto negócio de computador, hoje está difícil. Então, por isso, a gente se reuniu com vários colecionadores do Brasil, explicou a importância de vocês colecionarem e, para nossa surpresa, muitos doaram para o museu selos, moedas, cartões postais. E aí é por isso que é vendido baratinho no museu, porque a gente não ganhou, pagou muito pouco. E para incentivá-los, vou dar alguns de presentes a vocês. Professor, pega para mim aquela tampa ali, por favor. Tem algumas lembranças que eu quero dar para os alunos que mais quietos ficaram. Em 1976,